Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Agora é a Hora. É uma honra sempre ter você aqui comigo, principalmente as tuas interações e saber que você dá o seu like e compartilha esse conteúdo tão valioso de profissionais que eu trago aqui, pessoas extraordinárias, pessoas de luz, trazendo o conhecimento deles de maneira gratuita para você. Eu sei que você é grato, retribuindo. Isso deixa o meu coração assim muito preenchido, faz meu coração cantar e me move a continuar estando aqui com você, estar aqui com você. Nós estamos no episódio 102. Eu trago para você um terapeuta multidimensional e xamânico que eu conheci há pouco tempo, comecei a acompanhar todo o trabalho dele e ele traz a espiritualidade com muita clareza, tirando ela do abstrato. E ele fala muito de ciência com espiritualidade, que é o que eu amo estudar, eu amo falar, porque isso nos ajuda muito no processo de expansão da nossa consciência. A gente precisa de clareza para falar de espiritualidade, trazendo as questões mais concretas e com ferramentas pragmáticas para a gente colocar na nossa vida e realmente elevar a nossa frequência vibracional. Então, quando eu vi como ele se comunica, trazendo tanta clareza, eu pensei, no novo ciclo do Agora é a Hora, ele vai estar comigo. E ele está aqui. E eu trago para você o Jeff Francesi. Francesi, Francesi. Ai, Francese. gente, ele é muito chique. Ah, que honra, Quero Josi. agradecer demais. Obrigada por ter vindo. E muito obrigada por você fazer esse trabalho tão lindo nas redes sociais, ajudando tantas pessoas. Gratidão, eu que sou grato demais por isso, pela oportunidade, né? Um dos grandes desafios que nós temos é justamente até onde a gente consegue falar, até onde a nossa voz vai chegar. Então, você abrir um espaço desse para receber as pessoas, para levar isso, é muita honra para mim, de verdade. Estou muito feliz de Sim, estar aqui. obrigada. Arro. Eu quero que você comece contando a sua jornada no xamanismo. Maravilha, vamos lá. Eu já vinha de uma jornada da ufologia, totalmente científica, que passou pela espiritualidade, mas sempre um chamado para conhecer especificamente as medicinas da floresta, né? Hum, E aí, esse chamado ele veio logo depois que eu comecei a me conectar com uma consciência de um outro lugar, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu comecei a me conectar com uma consciência multidimensional e por ser muito cético, não diria cético, racional demais, eu não acreditava, eu não tu tinha. era? Eu ainda sou, na verdade, sou muito pé no chão, assim, muito É. mesmo, mesmo, é. Nossa, eu sou, não, eu sou muito. Pois é. Então, Deus. assim, você imagina que quando eu comecei a me conectar com essa frequência, que era uma frequência felina, ou seja, na minha cabeça aquilo era uma grande viagem, a medicina começou a me chamar também. E eu comecei a estudar e querer entender esse chamado pelas medicinas ancestrais, pelos povos das florestas, enfim. O fato é que em 2001 eu conheci a medicina. 3 meses depois eu já estava fazendo trabalhos de apoio com a medicina ayahuasca e no mesmo ano eu já fiz a minha iniciação. E aí, na verdade, tudo me levou a fazer o que eu faço hoje, que é trabalhar com as mesmas frequências e consciências que eu já conhecia de uma maneira mais profunda. Então, minha jornada foi muito rápida, assim, sabe, Josi? Aquela coisa de chamado de alma mesmo. Na Sim, primeira foi vez, rápido. na primeira conexão que eu tive com a medicina ayahuasca, eu já sabia que eu estaria ali naquele lugar. Quando eu via o xamã ali, durante aquela noite, Gente, a minha alma sentia que aquele era o meu lugar. Então, para mim, foi assim, um divisor de a tua alma águas lembrou. to- Você lembrou, né? total, total, assim, uma certeza que não fazia nenhum sentido. E aí foi quando eu comecei a entender melhor essa separação entre o ceticismo, entre o racional e o espiritual, o consciencial, né? Porque eu estava diante de dois caminhos totalmente distintos. Porque eu pensava, peraí, para eu estar naquele lugar, eu preciso de uns 20 anos de estudos. Mas o meu coração já sentia o que era estar naquele lugar, né? E do outro lado, justamente isso, eu estava simplesmente sentindo, eu me via, eu me conectei com um futuro onde eu já participava daquilo de um outro lado, sabe? E a partir daí muita coisa se abriu É assim. enxergar com os olhos da alma.
Exatamente. E isso vai acontecendo durante a nossa vida, Josi, com todo mundo, com todo mundo. né? Quando a gente fala de espiritualidade com leveza, é entender que a espiritualidade está em absolutamente tudo. Não Tudo. necessita de lugares, de templos, de gurus principalmente, né? Então, a conexão da espiritualidade para o nosso dia a dia, para a vida real, para as pequenas decisões, É. é o que torna a coisa leve. E a gente vai entendendo o poder que a gente tem, sabe? Ela está dentro de nós, basta que Uhum. nós estejamos despertos para enxergar. E aí você começa a entender. E quando que você despertou? Como é que foi o teu processo de despertar? Que você, quando que deu o clique, que caiu um código, que você falou, Sim. opa, que isso? Olha, eu costumo dizer que estamos ainda despertando, e até o último suspiro eu É, estarei despertando, né? Mas a grande virada para mim veio justamente quando essa consciência, este leão, entendi. começou a se aproximar, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu trabalhei a vida inteira com audiovisual, com Ah, edição de vídeos, etc., com pós-produção, né? Há mais caramba. de 20 anos. É a minha profissão, né? Até hoje eu faço algumas coisas. E aí, eu vinha de um grupo de ufologia, onde eu estudava ali o material que as pessoas mandavam, fazia as análises dos vídeos e fotos e tudo Ah, mais. E nesse trabalho com a ufologia, com vários grupos, algumas pessoas começaram a me procurar porque estavam tendo experiências ali um pouco desafiadoras, de verem seres e abduções jura? e tal, é. E aí, para tentar entender um pouco melhor isso, eu comecei a pesquisar melhor sobre a espiritualidade. E aí foi quando a minha ficha caiu, que eu lembrei que desde cedo eu tinha uma conexão com as estrelas, que desde cedo, como todos nós, de alguma forma, tinha uma sensação de uma saudade no peito que não sabia de onde É, vinha e é. tudo mais. E ligando todos esses pontos, eu comecei a entender a espiritualidade de uma maneira diferente, né? Um caminho que eu precisava trilhar. E foi aí quando essa consciência começou a me pedir para fazer um pouco mais do que eu fazia, sair um pouco dessas questões mais científicas, de ufologia, de testes e análises, e começar a trabalhar um pouco mais as questões emocionais e espirituais. E a partir daí, eu comecei a me comunicar com ele, fazer canalizações que eu transformava em vídeos posteriormente. E aí foi um começo, quando eu comecei a perceber que esses vídeos que eu fazia, que eu colocava no WhatsApp, inclusive, não era nem YouTube, Hum, começou a chegar longe demais e pessoas me respondendo que aquele vídeo tinha mudado a vida delas e uns feedbacks assim caramba. muito. Isso quanto tempo atrás? E isso a gente está falando em 2018, 19 mais ou menos. Olha. E aí foi um caminho sem volta. A partir disso, eu peguei mais confiança sobre essa consciência e passei a entender que essa consciência, na verdade, era eu mesmo, de alguma forma, né? E aí, depois disso, é que veio a história do xamanismo. Então, eu creio que o grande despertar, né, assim, as pessoas elas têm o costume de achar que despertar é como se você fosse participar de uma nova seita, de uma religião. Na verdade, não. Isso está conectado com a liberdade natural da gente, né? A gente cresceu aprisionado. Sim. A gente vive bombardeado por frequências, por tentativas, por manipulações, por que não dizer assim, que fazem a gente se esquecer quem a Se gente é, esquecer, né? E impressionante. viver como robozinhos, Se assim, esquecer e duvidar. o tempo todo. Duvidar da nossa capacidade, da nossa potência, assim, de tudo que a gente faz, dos nossos talentos. É Uhum, impressionante. E uhum. quando você está nesse processo de expansão de consciência, sempre buscando mais conhecimento, mais essa conexão com você mesmo e com a natureza, porque eu estava até conversando no episódio do Senhor Américo, que ele estava falando da importância da natureza nesse processo, né? Uhum. E a gente sabe o quanto que isso é importante. Você sabe que hoje eu tenho muitos, muitos animais, sempre tive. Eu sou alucinada em cachorro, tenho gato também, amo meus gatos, mas sou mais cachorreira, puxo mais pro Uhum. lado. Eu olho para eles hoje de uma maneira totalmente diferente. Eu consigo, juro por Deus, eu consigo olhar para os olhos deles e conseguir sentir como eles estão se sentindo e muitas vezes o que eles querem falar para mim. Olha o nível. E eu sempre tive, Aham. sempre amei eles, sempre sofri muito quando eu perdi algum. É um processo de apego, que a gente sabe que apego gera sofrimento. É uma Sim. parte que eu ainda não consegui superar. Uhum. Quando eu perco o animalzinho é sempre muito doloroso. Mas outro dia, vou dar um exemplo. Eu tenho muitos, e quando eu vou trabalhar, eu solto todos juntos. Num Uhum. quintal, que eu moro numa casa grande. E alguém tava com dor de barriga.
E eu olhei e falei, agora, quem eu vou levar no veterinário? Porque eu não sabia quem era. Eu Uhum. tinha ido trabalhar e aparentemente estava todo mundo bem. Não tinha ninguém no Dando chão, sinais. deitado, prostrado. Não. Aí eu comecei, meu Deus. E aí também, não era só dor de barriga, também tava vomitando. Então eu tinha que levar no veterinário, né? Aí eu respirei fundo, me conectei, respirei várias vezes, fechei os olhos. E eles ficam todos sentadinhos assim, né? Meu, aquele dia foi assim, olha o nosso poder. E eu tava Uhum. dormindo esses anos inteiros, quando eu não tava nesse processo, então veio na minha mente, faz, você consegue. Aí eu olhei, eu olhava um por um, e eles me olhando assim. Quando eu bati o olho na Serena, juro, eu olhei pra ela, ela falou, sou eu. Eu ouvi na minha mente, mamãe, Aham. meu, me ajuda, sou eu, sou eu. Uhum. Aí eu levei, era ela. A veterinária falou, escuta, como é que tu descobriu? Eu falei, olha, não sei se eu te conto, senão tu vai achar que eu também tô com problema, Uhum. né? Porque não sei como que ela iria interpretar, mas... E aí, a partir de então, eu falei, gente, o que que é o estado? Tudo é o estado de presença, né? A gente Total. a gente vir, a gente se conectar com a gente e respirar, Uhum. e parar, desacelerar. Total. Isso, Josi, é o xamanismo sendo materializado, sendo presenciado, experienciado por você hoje, né? Quando a gente fala do xamanismo, as pessoas também entendem como se fosse uma religião. Na verdade, o xamanismo ele veio desde os dos seres humanos originários, antes de qualquer religião, dogma, que é o quê? Essa conexão com a Com a natureza, com a natureza. natureza e com todos os seres que aqui habitam, né? Então, você imagina que o que a gente está começando a entender melhor hoje como física quântica, como as frequências e vibrações, É, já é a base do xamanismo desde sempre, mesmo antes desses termos existirem. ancestral, né? É ancestralidade total, então é a conexão com os elementos, a conexão com os animais, com as Igual a medicina plantas. chinesa. Pois é. E aí hoje a gente está tendo uma oportunidade, e isso faz parte também do despertar, de começar a se conectar de uma maneira diferente. Mas é o que você falou. Você precisou de uma necessidade que, além de você, foi além da curiosidade. Não é só porque você queria testar Não, o não. seu poder dessa conversa mental. Foi uma necessidade, ou seja, o amor que você tem pelos seus petzinhos, de alguma forma, fez com que você É, despertasse um conhecimento que é da tua alma também. E é isso que a gente está passando agora. A gente está despertando conhecimentos que já são parte da gente, né? A gente está só relembrando. A gente costuma dizer que a maior doença da humanidade é o esquecimento. Quanto mais a gente se lembra quem somos, mais a gente vai se curando de tudo e se é, conectando com o xamanismo. Esse para mim é o caminho para todos, assim, sabe? é. Porque a natureza tem um poder muito grande de nos curar, porque ela muda a nossa energia total. Uhum. Total, total. E olha só que interessante, né? Quanto mais distrações a gente tem, menor é a nossa chance de ter essa conexão, de ter esse despertar, de lembrar, Uhum. de trazer essas memórias que nós tivemos esse esquecimento, né? De romper esses véus. Uhum. E nós temos distrações o tempo todo. O tempo todo. As próprias medicações nos dopam. Estava falando sobre isso no outro episódio. Eu trabalho com dor crônica. Qual que é a realidade das pessoas? Ter um corpo negligenciado. Então ele deixou de ser casa, ele virou um campo de batalha. E aí eu tenho um cérebro totalmente incoerente. Eu não vou despertar, eu vou continuar inconsciente. As medicações intoxicam, interferem na nossa pineal. Então, como? Ah, não vai. Então, são distrações o tempo todo. A própria, tudo que é, assim, alimentos, os remédios, a gente vai ficando cada vez mais doente, doente, doente. E aí, Uhum. celular, rede social, tudo que nos é colocado, né? O que a gente assiste, se a pessoa não está consciente, ela entra nisso e ela não sai. Aí quando que ela vai sair? Numa crise. Exato. Numa crise. Aí ela é obrigada. De duas uma. Ou ela é obrigada a sair, ou ela vai continuar lá e a gente sabe qual que é o fim. Né? Aí Exato. ela não vai despertar nessa vida. Exato. Eu acho que a gente tem, todo mundo tem uma oportunidade em algum momento, né? Mas em relação à distração, a gente foi literalmente treinado a abraçar todas as distrações, né? Então você imagina assim, Josi, desde pequeno, né? O que que a gente lembra? Dos chocalhinhos, dos brinquedinhos, das cores, das coisinhas chamando a nossa atenção.
E durante a É nossa vida é a verdade. mesma coisa, né? É. Quando a gente pensa em espiritualidade, quando a gente pensa em plenitude do ser hoje, a maioria das pessoas se conectam com a cena de alguém no alto de uma montanha sozinho meditando. Isso não é à toa. Por quê? É, Aquele ser está no momento presente, né? é, Então a gente tá sem essas distrações, elas sempre vêm para ou levar a gente a uma conexão com o passado ou uma ou conexão do com o futuro, futuro. né? Do passado geralmente mágoas, traumas e dores, O do futuro, futuro ansiedade, preocupação, preocupação, ansiedade. medo. E essas duas coisas vão levar para manifestações físicas, como a gente sabe, né? A gente percebe, por exemplo, que as crianças, e aí por isso que eu falo que a gente é treinado, porque as crianças, elas não se distraem tanto, né? É muito natural você ver uma criança, eu tenho dois filhos, né? Para quem tem criança em casa, é muito natural você ver uma criança, sei lá, mexendo num pedacinho de papel e você precisa chamar ela 3 vezes para que ela te dê atenção. E a gente acha ruim porque aquela criança não está te dando atenção. Mas ela está no momento presente dela. Ela está na sua presença divina, Sim. entende? E a gente E acaba no modo tirando isso. criativo, né? Exatamente. É o momento de felicidade, é o momento onde o futuro não importa, o passado não importa. Então eu costumo dizer que a gente vive realmente nessa programação que vai tirando a gente desse estado de criança, né? É, Tem uma frase que eu amo, que eu falo que a criança cria e o adulto adultera. E é exatamente isso, a gente vai adulterando essa liberdade, essa conexão com o agora, né? E esse agora é o momento, quando eu falo de relembrar, é a gente relembrar também, né? Muito se fala da criança interior, mas está sempre conectado com uma dor, com um trauma. Não, se conecta com essa criança feliz, criativa, livre, é isso. que se conecta com o momento A nossa alma presente. pede isso, ela precisa. Você sabe que eu já tive vários sonhos e também, nossa, isso foram muitas vezes. E depois eu comecei a ter essas visões meditando de uma criança brincando com várias canetas, o cabelo muito colorido, e eu entendi que era para eu olhar para isso, Uhum, né? E ter, voltar a ter essas características de uma criança, ser mais leve, ser mais colorida, não uhum, me cobrar tanto. Olha só que coisa, hein? Porque eu tô nesse processo, então eu comecei a entender esses recados que estavam vindo para mim por sonho. E como eu uhum, não olhei, começou a vir o quê? Quando eu estava meditando. uhum. Então eu falei, viu, sou eu. Exato. Começou a cair as fichas para mim. Aí eu comecei a colocar em prática e a vida vai ficando tão leve, né? A Fica, gente vai fica. ficando tão leve, você tira tantos pesos, né, das costas. Fica, Josi, porque imagina assim, ó, toda ação, toda reação, toda atitude nossa, ela vai estar conectada ao que a gente entende como emoção, né? Para que as emoções comecem a se manifestar, a gente precisa primeiro aceitar esses convites dessas frequências. E quais são essas frequências? São as frequências que tiram a gente desse momento de alegria, Uhum. de gratidão, de você estar ali conectado com aquele momento, né? Então, automaticamente, a gente vai se perdendo nisso. E a gente vai se esquecendo de verdade que essa leveza é só o que a gente precisa. Sim. Entende? Quando a gente fala de frequências vibracionais, a gente está falando de com o que eu vou me conectar agora, Uhum. né? Quais vozes eu vou ouvir agora? A gente usa muito esse exemplo do rádio Sim. ou da TV antiga, que a gente tem ali, né, o A sintonizador, faixa. a faixa de vibração, é exatamente a É, mesma coisa, é. porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente está aqui agora nesse estúdio conversando. Existem frequências de extrema luz e amor e gratidão transitando por aqui, como existem frequências de tristezas, de É, abandonos isso. transitando o tempo todo, né? Quando a gente fala de multidimensionalidade, a gente sempre imagina, planetas, lugares, esferas, umbral. Não é necessariamente assim. Tá tudo sendo É carregado, entrelaçado. entrelaçado agora, entende? Então a gente precisa se conectar com isso. Eu vi uma pesquisa, eu não vou saber a fonte nem exatamente os dados corretos, mas o que me deixou intrigado foi numa cidadezinha onde tinha um rapaz passando por uma depressão profunda, Hum, num raio de 2 quilômetros ao entorno, as pessoas que nem conheciam esse rapaz estavam se sentindo mais tristes. é. Então você imagina o quão poderosa é a nossa consciência de saber que as frequências vão se manifestando nessas tristezas, e aí sim isso vai se transformando em emoção, sabe? Eu acho que a leveza que a gente precisa é reconhecer isso antes de afetar de verdade a gente.
Porque a gente foi acostumado a analisar tudo. Sim, a Então, ser muito racional. total. Então imagina assim, a gente está aqui, eu estou sentado, e de repente eu começo a sentir uma tristeza que eu não sei de onde é. Como eu estou trilhando a jornada espiritual, naturalmente eu vou tentar trazer isso para mim, achar algo dentro de mim que compactue com essa frequência, que corrobore com a presença dessa frequência, porque eu aprendi que eu estou atraindo tudo o tempo todo. É isso aí. Então eu vou buscar dentro de mim uma dor que se conecte com aquilo, ou eu vou achar que é uma premonição, É. ou eu vou achar que é um encosto. Sim, e aí eu vou Entende? negligenciar as interferências que Exato. podem estar ocorrendo no meu campo. Total. Ou simplesmente eu preciso silenciar e deixar essa frequência de tristeza passar embora. Passar embora. Entende? Sem resistir. Que é o que geralmente acontece. Sim. Né? As pessoas falam muito, eu não consigo entrar em determinado lugar porque eu sou esponja. Eu absorvo a frequência das pessoas, dos ambientes. Eu parei de rir em reunião de família, em Não festa e dá. tal. Se você tiver consciência de que essas frequências estão ali e só vão se conectar com você se você baixar a guarda, você percebe que você não está correndo risco nenhum, É né? isso aí. Senão tu não sai de casa. Quando a gente pensa em escuridão, em frequências densas, se existe um ponto de luz no meio dessa escuridão, não existe mais escuridão. Então, assim, o momento da gente é perceber que nós é que, como consciências presentes, a gente muda o ambiente. A gente precisa ter esse poder de mudar o ambiente, sabe? E Sim. quando não tem o poder de mudar, pelo menos fica quieto, não fica pensando caraminhola e tentando conectar aquela tristeza à briga do mês passado. Porque aí você vai conectar. Vai achar alguma coisa. A gente está a vida inteira sofrendo nessas interferências. A gente Sim. tem muitas dores, a gente tem muitas mágoas. Então, eu acho que a grande cura é essa. Primeiro, se desconecta do passado totalmente. Tem que honrar a ancestralidade, tem que honrar, sim, a nossa ancestralidade, principalmente, né, e tudo que veio antes. Tem que honrar a nossa história, sim, mas se desconecta do passado, porque todas as vezes que essas frequências se aproximam, todas as vezes que a tristeza chega, de alguma forma você vai se conectar com algo que passou. Porque você vai voltar na cena, você vai falar da cena. Total, total. E aí, que nem nós estávamos até conversando sobre isso nos bastidores, né? Existem muitas terapias tradicionais, a maioria geralmente são as tradicionais, que fazem você ficar voltando. Exato. E você volta, e você volta. Cada vez que você volta, você reforça esse caminho neural. Exatamente. E aí você vai viver aquela emoção de novo. Nossa, o cérebro vai registrar muito mais aquilo. Exatamente. Então vai ficar vindo, porque o que você resiste persiste. Exato. Né? Então você vê como a ciência é importante para a espiritualidade e vice-versa, a espiritualidade na ciência, porque a gente começa a entender como que a gente funciona como humanos, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, a gente precisa experienciar essas coisas, e quando a gente tem conhecimento, a gente se liberta. A gente te arranca as correntes e não é mais manipulado. E você sai da vítima, tem autorresponsabilidade, começa a entender, começa a buscar mais conhecimento. Aí você começa a ter as tuas intuições, a se conectar, né, com o teu eu superior, Exato. com o que você acredite, com a tua própria egrégora, com os teus mentores, o que as pessoas acreditarem, né? É impressionante. E aí eu quero entrar na questão da intuição. Sim. Porque muita gente não sabe o que é intuição, tem essa dúvida. Né, as pessoas que estão buscando isso, eu vi que você fez uma postagem. Qual a relação dela com as multidimensões, o que é intuição. E como você explica com muita clareza a espiritualidade, traz pra gente esse conhecimento. Claro. É um assunto muito complexo, mas, como eu falei, é muito mais a percepção de trazer isso para a nossa realidade. Eu vou usar esse exemplo que você deu, desta repetição neural, né, de dor, que quanto mais vai se repetindo, mais vai ficando presente na gente, né? Então imagina, quando a gente fala de terapias como essas, que vão me levar, eu vou num terapeuta e ele fala, Jeff, certeza que isso aí está conectado com uma criança interior. Aí de repente eu passo por uma regressão, seja lá o que for, e vou me conectar com um Jeff de 7 anos que não ganhou uma bicicleta de Natal enquanto o meu primo ganhou. E isso acabou comigo. Eu não lembro disso hoje. Só que aí esta frequência de não merecimento, de abandono, ou seja lá o que for, ela está presente no campo daquele garoto de 7 anos. Aos 9, esse garoto repete de ano na escola, ou então os amiguinhos começam a rejeitar. Essa frequência volta para o meu campo. Sim. Aos 15, o primeiro pé na bunda da namorada. Essa frequência. Então, assim, na nossa vida inteira, e isso tem a ver com o que você falou, essa repetição. Sim.
vai fortalecendo mais. Só que o Jeff hoje aos 43 não lembra daquela bicicleta não ganhada, nem do pé na bunda, eu não lembro de nada disso, ou seja, não faz parte do meu momento presente. Mas aí, de repente, numa terapia eu sou levado a vivenciar de novo aquela Ou seja, essa experiência. frequência não está agora no teu campo, Não mas na tá hora que você agora, não é? voltar, Ela vai retornar. Por quê? Porque me levam a enxergar essa história e ver ali a raiz do meu problema. E aí eu tenho que perdoar o meu pai porque ele não me deu a bicicleta, ou porque ele foi grosso, ou qualquer outra coisa. E aí eu volto para o meu momento presente pensando, ah, foi isso, pai, eu te perdoo. Só que eu acabei de resgatar uma memória ruim que estava perdida no tempo. E que na verdade não está me afetando. Não necessariamente. É por isso que eu falo, desconecta do passado, sim, né? Quando a gente fala de intuição, imagina que, como consciência presente que eu sou hoje, o Jeff de hoje, de 2025, é Jeff mais consciente do que o de 2024, 99 e tudo mais. Eu consigo me conectar com aquele garoto de alguma forma, né? É um pouco complexo que a gente tem que explicar a não existência do tempo, mas eu consigo mentalmente me conectar com aquele garoto e soprar no ouvido dele e falar: Ei, o ano que vem você vai ganhar uma bike tão legal, cara. Relaxa. Talvez era só isso que ele precisasse ouvir. E talvez seja eu que diga isso agora, me conectando, lembrando ou não do momento. Mas o importante é a gente saber que a gente tem uma conexão e uma capacidade de romper essa barreira do que a gente chama de tempo linear, que não é o que realmente acontece, e se conectar com essa informação. sim. É o mesmo que hoje, por exemplo, eu estou para realizar um grande projeto e estou no meio de uma bifurcação onde eu tenho que tomar uma decisão importante. Talvez esse Jeff do futuro esteja soprando no meu ouvido. Sim. Pegue o caminho da direita. É, E naturalmente, como isso é um assunto meio complexo, né? Eu vou me conectar com essa informação e vou falar, foi o meu mentor, foi o meu guia espiritual, sim. né? Independente do que eu acredite. Mas há uma grande possibilidade de ser O eu Jeff mesmo do futuro. do O eu, futuro. eu vejo também como eu superior que está numa outra dimensão. Eu, Exatamente. eu comecei a entender assim, na minha Uhum, visão. uhum. Só que para eu me conectar com o meu eu superior, ele está num outro nível de consciência, numa dimensão que está muito acima da que eu tô agora na minha consciência atual dessa Josiane. Uhum. Então eu tenho que estar numa frequência compatível para que ele me dê essas intuições e fale, olha, vai, faz nesse estúdio, vai para lá. O Exato. futuro é esse, continua, não para. A Uhum. missão é essa, o legado é esse. Só que se eu ficar voltando no passado, eu vou sujar todo o meu campo de novo. E aí eu Exatamente. corto essa conexão. Eu entendi assim, em Uhum. todo o meu Uhum. processo estudando, unindo as duas coisas. Sim. Então, e isso também tem muito a ver, eu vejo assim, eu vim de uma família católica. Então, a minha infância foi toda na igreja, teve um lado muito bom, porque eu sempre fui uma criança que acreditava no invisível, eu não precisava ver nada, eu já acreditava. Uhum. Então, eu sempre fui muito mística, então se fortaleceu muito a minha parte de fé, mas vieram os dogmas, as crenças limitantes, né, Sim. que ficaram enraizadas. E quando eu despertei, que eu comecei o processo de expansão, hoje eu sou espiritualista, aí eu fui espírita, depois que foi ótimo, me abriu muito, e eu comecei a entender que eu não precisava de religião, né? Quando a gente está nessa jornada, a gente começa a entender, mas muita gente está presa. Uhum. Eu vejo muito isso até pelos pacientes que eu atendo. Eu vejo que muitas pessoas, a gente traz uma clareza, ela tá falando para mim uma coisa que ela lembra, porque uma coisa é eu ficar resgatando uma memória que eu não lembro. Uhum. Mas tem memórias que a gente sabe que doeu, Sim. que eu sei que a ferida que eu tô agora, que tá me fazendo ficar no fundo do poço deprimida, é uma mágoa, vai, do meu pai. Eu sei do dia. Quando o paciente traz isso pra mim, eu trago uma clareza, trazendo Uhum. pra ele, olha, o teu pai fez assim, porque ele assim, pra ele era assim, ele foi as crenças que passaram. Aí a pessoa, ela tem, aí vai envolver o quê? Crença religiosa. Eu sempre vejo isso. É Uhum. como se fosse uma pedra. Ela tem uma crença, um dogma tão enraizado que ela acha que falar de espiritualidade e expansão de nível de consciência é uma coisa do pecado. Tipo, É. que é pecado, que é pecadora, que vai pro inferno. Eu não vou entrar aqui em quais religiões. Eu tô dando um Sim, exemplo porque eu sim. fui católica e eu passei por isso. Então eu vejo como terapeuta integrativa, medicina chinesa, PNL, muita gente deixa de se curar, expandir nível de consciência
por causa de crença religiosa. A pessoa tem ela acha assim, ó, ela até começa a entender que faz sentido. Olha que louco, porque ninguém é burro, sério. Todo mundo tem um cérebro perfeito aqui. Aí ela começa a falar, não, realmente, faz sentido, não sei o que lá. Mas o negócio tá tão enraizado de que a salvação tá ali, naquele local, naquela religião, que se ela sair, ela tá ferrada. Porque nem outra vida tem, só tem essa. Então, se ela me ouvir e expandir, ela vai pro fogo do inferno e nunca mais ela sai dali. Exato. Então, assim, eu quero te trazer isso porque eu sei que muita gente pode estar passando por isso. Eu tenho pessoas da família que eu sinto que quer se libertar, mas o negócio é tão forte que ela tem um medo muito maior. Tipo assim, se eu fizer isso e na hora que eu partir, não foi isso aí, hein? Exato. E o padre estava certo. Já pensou? É. Digo assim, né? O dogma estava certo, ou o pastor. Enfim, qualquer religião aqui. Como que você encara isso? Traz pra Sim. gente esse conhecimento, para ajudar as pessoas que estão passando por isso. Eu acho que assim, ó, a gente passou por uma grande programação. E uma coisa muito importante é, independente da religião, independente da linha seguida, a grande maioria delas sempre vão trazer duas bases. A primeira é, ande na linha, faça o que foi escrito, faça o que foi dito por Deus, por qualquer que seja a frequência superior. E o segundo lugar é, se você não fizer, você vai queimar no inferno. Se você não fizer, você vai sofrer por décadas no umbral. Se você não fizer, você vai reencarnar num planetinha totalmente. Então, o que a gente percebe? Mesmo, e eu falo porque eu fui batizado no catolicismo, né? No católico. Eu toquei contrabaixo em igreja evangélica. Violão e cantava ainda. Então, assim, eu passei por alguns desses lugares. Eu honro demais todos esses lugares porque tem muita gente deixando de fazer muita coisa ruim porque estão frequentando esses lugares. Então, tá tudo certo. Mas, quando a gente fala de despertar da consciência verdadeiro, isso vai ter que trazer realmente essa quebra de padrões, entende? Então, assim, por isso, por que as pessoas sempre colocam a cura como uma coisa dolorida? Porque você vai ter que renascer, e renascer significa se desfazer das suas crenças. Então, o que acontece? As pessoas, elas sentem uma possibilidade de mudança, as coisas fazem sentido, a vibração muda, mas aí tem um grande problema. Pior do que descobrir que você foi enganado é você conseguir assumir isso, porque aí você vai estar lidando diretamente com o ego. Então, imagina uma pessoa que segue há 30, 40 anos acreditando na mesma história e de repente, a essa altura do campeonato, você começa a ter um vislumbre de que essa história foi um engano na sua vida. Como lidar com isso? Né? O conselho que eu dou: siga um caminho que você sinta a felicidade no seu coração. Porque independente das crenças que nós temos, todos os seres humanos, todos os seres criados por Deus, pela fonte criadora, tem uma essência dentro da gente que vai se conectar com essa verdade. Entende? Então, tá difícil tomar essa decisão? Tá. O que seu coração está dizendo? Esquece o que você leu, esquece o que você falou, né? Eu estava vendo um vídeo esses dias, não lembro de quem, e tinha um rapaz falando que ele detesta falar de Deus, porque sempre que você fala de Deus, você está trazendo o que homens falam de Deus. E é muito melhor você falar com Deus. Entende? Sem a interferência de alguém. Sentindo Deus. Exatamente, né? O mesmo sobre crer, né? Se perguntam, você acredita em Deus? Não, eu conheço, eu sinto Deus, exatamente. Então, nesse sentir, você consegue entender que tudo bem, muita coisa foi útil, muita coisa te ajudou, mas e se for o momento de você começar a conversar com Deus sem o intermédio de um texto sagrado, sem o intermédio de um pastor, de um xamã, de um pai de santo, ou qualquer que seja o líder religioso? O que já está dentro da gente. Exatamente. Essa é uma revelação. O dia que caiu a minha ficha, que eu rompi esse véu, gente, foi uma libertação tão grande, tão grande. Eu me senti assim, eu não sei descrever a sensação que eu tive. Acho que é de liberdade mesmo, que é... Porque junta isso com medo do desconhecido, né? É o que essa pessoa conhece, o cérebro odeia o desconhecido, né? Ele é o registro do passado, que é a zona de conforto, a neurociência do comportamento. Então, quando você entende que ele não tá fora, que ele tá dentro,
né? Você descobre o teu potencial, você começa a ver que você pode ajudar muita gente, o que que você pode contribuir, que todos nós somos um. Jesus dizia, vós sois deuses, né? Mestre, quando nós Exato. vamos fazer o que tu faz, será que um dia, os apóstolos perguntaram, né? Será que um dia a gente vai fazer o que tu faz? Nossa, homens de pouca fé, se vocês soubessem o poder que vocês têm herdados pelo meu Pai, fariam não só o que eu faço, como coisas muito maiores. Exato. Bastaria a fé do tamanho de um grão de mostarda para tirar isso daqui e botar ali. Gente, ele trouxe todos os códigos, né? E Exatamente. quando eu entendi, porque o que que eu pensava? Que Deus estava sentado lá e que eu estava aqui. Entendeu? Que era uma coisa, ele era muito distante de mim e que eu só podia me conectar com ele indo na missa. Olha que coisa. Na Uhum. minha cabeça era isso. Então ali, não, é o tempo todo, ele tá dentro, né? Exatamente. É uma Exatamente. energia, nós somos. Aí você começa a entender que o que tu faz pro outro, tu tá fazendo pra ti. Por isso que é a lei do retorno. Então não Exato. é ele que pune, ele não é mal. É você que tá fazendo porque tu Pois tá é. dormindo. Venderam uma história Então, terrível, né? você percebe como isso é libertador? Sim. Mas mesmo assim, é o que você falou. Ainda cada um tem o seu tempo para entender isso, Uhum. né? Sim, mas o que eu tenho percebido, Josi, é que esse chamado ele está chegando em todos os É lugares deste verdade. planeta, em todas as É verdade. religiões, né? Tem um, como é que chama, gente? Não é previsão, uma profecia, né? Que eu acho que foi trazida para os Hopi, né? Os norte-americanos indígenas, que É. dizia que no dia em que a terra adoecesse, os animais adoecessem, as plantas, o ar e a Caramba, água, gente. todos os curandeiros de todos os quatro cantos do mundo e de todos os mundos iam se reencontrar para se curar e curar o mundo. O que a gente está percebendo? Pessoas de várias religiões agora entendendo a É. espiritualidade como uma, uma, uma porta para se libertar. E por que eu falo isso? Porque é o momento onde você entende que sim, eu sinto Deus, ao mesmo tempo eu consigo sentir aquele orixá, ao Sim. mesmo Sem tempo, preconceito, sem julgamento. exato, Na união. exato, ao mesmo tempo eu consigo trazer um mantra oriental e eu começo a perceber que tudo aquilo que me disseram, todas aquelas histórias distintas, no fundo, queriam me levar para o mesmo lugar, que é para essa Sim, consciência divina, sim. né? E fazer essa conexão que você falou, entender que nós somos parte dessa consciência divina. E isso não significa que você tem que se achar melhor que as pessoas, ou iluminado, ou que você tem que ocupar um lugar melhor nesse planeta, mas de que todos nós temos essa consciência divina dentro da gente, Sim. entende? E com essa percepção, a gente começa a se guiar com essa voz que a gente chama É. do coração mesmo, entende? E cada vez menos, cada vez que você consegue se desfazer de uma crença dessa, né? Por que eu falo desfazer da crença? A gente usa muito a, 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 a conexão de quebra, né? Quebra de crenças. Você precisa quebrar uma crença limitante. Eu acho que a gente precisa transformar a crença em sabedoria. Ressignificar. É, transformar. Por que sabedoria? Quando a gente falou, por exemplo, antes eu acreditava em extraterrestres. Em algum momento eu acreditava em extraterrestres. Em algum momento essa crença se transformou e passou a se tornar uma sabedoria, porque eu me conectei com extraterrestres. Então, não é acreditar, é saber. Não teve quebra de crenças. Não tem essa dor do desapego daquilo, entende? Eu estou transformando. Se você acha que você só consegue se conectar com Deus dentro de uma igreja, de um templo, ou qualquer que seja o lugar, e você percebe que essa mesma conexão pode ser feita na sua casa, Sim. na cozinha da sua casa, Lavando a lavando, louça. lavando louça, ouvindo alguma coisa, Dirigindo o teu carro, ouvindo uma música. você não quebrou uma crença, você transformou ela numa sabedoria. Sabedoria. Aí não tem essa dor mais, Não entende? tem. O ego, aquele É. ego que vai tentar te falando, nossa, você foi enganada por muito tempo. Não, Sim. isso é tão grandioso, essa conexão é tão divina e tão especial que a gente até agradece pelo passado Agradece. que passou. Você honra, né? E aí Exato. isso fica leve. E sabe o que que eu penso também?
A gente não tá falando para você largar sua religião, não é isso. Se você se sente bem e lá te faz ser uma pessoa melhor, ok. Só que o que a gente fala muito aqui, né? Agora é a hora. Esse podcast ele veio para mim como uma missão mesmo. Eu recebi esse chamado. O estado de presença, você tá consciente, né? Do seu comportamento. A gente veio aqui para evoluir. Então, se você tá lá e lá você se conecta, você sai de lá uma pessoa melhor, tudo bem. Mas você está consciente de dogmas que te fazem julgar o outro que não está indo onde você vai. Porque esse é o grande problema. A gente vê hoje, eu vejo assim, mães parando de falar com filhos por opção sexual, por dogma de crença religiosa. De falar, é pecado ser homossexual, tô dando um exemplo aqui, gay, né? E bota pra fora de como que você vai jogar o teu filho na rua? Pois é. Com o coração sangrando, porque na tua. Não. Você acha que Deus quer isso? Isso é amor? Então, assim, quando a religião tira a união, pra mim ela já não é mais válida. Porque a salvação, o reino dos céus, não é que ele tá lá. A gente tem que viver ele aqui. Não é que eu vou partir e vou pro reino, não. O reino dos céus a gente tem que aprender a encontrar ele aqui, né? Isso até é bíblico, buscai o reino dos céus. E como é que você busca um reino do céu renegando um filho? Porque no teu porque assim, eu já vi isso várias vezes acontecer. Por isso que eu tô falando isso aqui. De uma mãe botar pra fora o filho, não por causa da. Porque a religião falou. Então, assim, percebe? Ou então falar que o outro que vai na Umbanda tá errado, vai pro inferno, briga, discute, julga. Por isso que Jesus não deixou nenhuma religião, não, nem Buda, não tem. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a despertar a consciência para esse sentido. Tudo bem, lá me faz bem, né? Eu evoluo, eu levo a minha vibração, tem os louvores. Uma Você vê, uma delícia, eu você gosto sente muito, eu escuto no real. meu carro, né? A gente que tocou, a música, o som tem esse poder. Sim. Mas estando atento do que eu escuto, porque vai Exato. entrando no meu subconsciente. Isso vai reforçando caminhos neurais, eu vou ter nesse comportamento. Não adiantou nada eu ficar lá cantando. Se lá eu elevei, mas depois, os 7 dias da semana, eu não falo com o Exato. filho, eu julgo a vizinha. Exato. Você sabe que toda e qualquer separação ela não está conectada com as frequências de Deus, né? Isso é fato. Não existe separação, não existe o lado A, lado B, o vermelho e o azul. Isso é coisa da gente. Então, assim, quando você percebe algumas atitudes como essa, por exemplo, de abandonar um filho por conta da sua crença, na verdade não é nem por conta da crença, é por conta das outras pessoas que têm a mesma crença. Sim. Vê a diferença entre se conectar com Deus, né? Porque quando você entende realmente o que é o amor de Deus, não existiria essa separação, não existiria mandar para fora de casa porque você não segue o que eu quero. Isso é um pouco até irracional para a gente, né? É demais. Foge assim. Então a gente percebe que essa separação sempre foi e sempre será uma tentativa real de você se desconectar com Deus. E o pior, com a desculpa de que a conexão está aumentando. Entende? No fundo, Josi, a gente vive entre aspas, em um aprisionamento real, até que a gente consiga descobrir tudo o que está acontecendo, né? Do mesmo jeito que a gente se conecta com esse mundo invisível para sentir o Espírito Santo, para sentir a força da medicina, para sentir a conexão divina, seja qual for o lugar, de um outro lado existe também o mundo invisível, que a gente não precisa nem denominar como guerra entre o bem e o mal, mas de frequências que estão trabalhando arduamente para que você não consiga se libertar, não consiga ser feliz, não consiga expandir consciencialmente, entende? Por quê? A alegria, ela é contagiante, né? A gente tem estudos. Ela cura. A gente tem estudos. Quando você começa a rir em um lugar, as pessoas elas vão rindo junto. Isso vai se espalhando. A tristeza é a mesma coisa. E aí descobriram que com a separação fica mais fácil de você controlar as pessoas, entende? Então, quando a gente fala do agora é hora, o momento presente, é esse momento de parar, de olhar para trás. Pega só os sentimentos bons de tudo que você aprendeu e a partir daí você começa a se imaginar como alguém que fala diretamente com Deus. Entende? Você não está no meio de uma divisão, você não faz parte de um time, você não deve
a ninguém uma explicação sobre as coisas que você faz. É isso aí. Faz essa conexão direta, as coisas vão dar. É real, assim. Gente, isso é É extraordinário, lindo, né? né? É um conhecimento que liberta. E assim, eu vejo muito assim mesmo, o conhecimento ele liberta. E aí você, quanto mais conhecimento você tem, menos manipulável você é, né? Você não é manipulado. Isso não é interessante, né? E para a gente falar nessa questão toda, né, de expansão de consciência, de elevar os níveis de consciência, de desenvolver a missão aqui, de romper véus. Nós temos várias ferramentas, né? Vários instrumentos, que nem o próximo episódio eu vou falar de mapa numerológico. Foi uma ferramenta que me ajudou muito nesse despertar, de me trazer ainda essa conexão ainda maior com a minha missão e dizer, não, é isso. É isso que eu vim fazer aqui, sabe? Foi nossa, mapa numerológico para mim foi uma coisa assim. Então nós temos várias ferramentas. E dentro delas, depois que a pessoa sente um chamado, que ela já está muito conectada, já está nesse nível de consciência, nós temos a ayahuasca, né? Eu tenho muita curiosidade. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito intuitiva desde pequena e agora cada vez mais. E eu sinto essa vem para mim às vezes, sabe? Mas assim, pouca gente fala, né? Gera um medo, porque a gente tem essa tendência de ter um medo do desconhecido. Sim. Então, eu sei que você tem, né, essa ferramenta, você tem muito conhecimento. Então, fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Primeiro, que ela é uma medicina ancestral, né? Então, como a gente já falou aqui, de alguma forma tudo nos conecta ao xamanismo, né? Ao ancestral real, Sim. que é a conexão com tudo que existe, logo, conexão com Deus, né? Com a fonte. Então, a medicina, ela vem por muitos e muitos anos, né? Sendo guardadas mesmo por guardiões, e de alguma forma isso começou a chegar aqui mais forte, né? Nos grandes centros e tudo mais. Então, eu entendo a ayahuasca hoje como uma consciência, mais do que um chá, né? Por quê? Porque não é simplesmente um chá onde você toma e você tem ali o que as pessoas confundem, por exemplo, com alucinógenos e etc. O que acontece, Josi, é que a grande maioria das informações sobre a ayahuasca, elas são informações erradas. E são com essas informações que as pessoas vão acabando pegando medo, entende? Ela é sim só mais uma ferramenta, mas na minha percepção de muitos anos trabalhando, centenas de pessoas atendidas, é a mais poderosa, não, sem sombra de dúvida, né? Então você imagina assim, ela é feita a partir de um cipó e de uma folha que estão ali na natureza, né, na Amazônia. Começa por ser um grande mistério, porque não são duas plantas que por si só fariam algum efeito. Então, assim, é realmente uma alquimia. Entende? Entre dezenas de milhares de espécimes, descobriram que aquelas duas juntas formavam a ayahuasca. Se você fizer o chá só da chacrona, que é a folha, não existe efeito algum. Se você fizer chá só do jagube, também não existe efeito algum. Então eles funcionam juntos. Como é que funciona? A chacrona ela é rica em DMT, dimetiltriptamina, né? Que a própria ciência ainda desconhece realmente o que é essa molécula, né? Alguns chamam de molécula de Deus e tudo mais. E o jagube, ele tem outras propriedades que fazem com que esse DMT funcione melhor no nosso corpo. Então imagina que o DMT, ele é distribuído no nosso corpo em dois momentos específicos em maior quantidade, no nascimento e na nossa morte, ou seja, na chegada e na saída desta estação Terra. Então são os dois maiores momentos onde a gente tem. Então, você ouve muito, né? E para a mãe também, não é só para o bebê, tá? Então, quando a gente ouve muito falar da Partolândia, daquele lugar assim, pode ser que o DMT também faça algum sentido ali. O que acontece é que o nosso sistema gastrointestinal, ele tem a aminoxidase, que ele é um bloqueador. É justamente o jagube que faz esse trabalho. Então, enquanto a chacrona tem muito DMT, que libera o nosso corpo, naturalmente o nosso corpo já ia bloquear, ele ia neutralizar isso, né, com a monoaminoxidase, que é algo natural da gente, né, que bloqueia ali as substâncias. O jagube, ele tem
uma substância chamada beta-armolina, se não me engano, que ela inibe esse inibidor natural. Então você tem um fluxo na corrente sanguínea do DMT que vai diretamente para o cérebro e tem essa conexão direta com a pineal. Então a gente chama de enteógeno e não alucinógeno. Por quê? Entendi. Porque é uma conexão realmente com o propósito, né? Qual o maior problema, Josi? Tem pessoas que hoje fazem festa com a ayahuasca. Entendi. Entende? A gente está falando de algo extremamente poderoso. Algumas tribos no Peru chamam a ayahuasca de vinho da alma ou de pequena Ou morte. seja, ela vai te trazer ela vai te dar clareza registros da tua alma, que Exato. estão guardadinhos ali Profundamente guardados. Isso. Não só referente a registros do que já aconteceu, mas conexões futuras também. Eu só fui entender a não existência do tempo quando eu experienciei isso com a medicina. Eu só fui Caramba. entender as frequências reais quando eu experienciei com a medicina. Entende? Então, assim, a gente não pode falar que é a medicina que cura, só que ela te proporciona enxergar algo que provavelmente você não encontraria antes. E como a gente falou, quebrar crenças machuca. Curar muitas vezes é conectado com essa Você sensação vai de dor. enxergar com os olhos da alma. Você vai enxergar, né? A gente costuma dizer que, e eu sou terapeuta, eu Mas agora atendo eu pessoas, entendi. né? A gente costuma dizer que quando você vai num terapeuta, você conta para o terapeuta aquilo a partir do ponto de vista do que você sente, e existe essa troca de percepção, de análise. Quando você vai tomar ayahuasca, ela te conta a sua verdade que você Sim. não sabe. E olha como é fisiológico, como precisa do fisiológico, né? Porque a gente guarda as crenças no estômago, no plexo solar. E essas moléculas, elas vão atuar ali. Uhum, Gente, e o corpo guarda todos esses registros, né? exato. Gente, que legal. Eu não tinha esse conhecimento. Então, assim, a gente começa a entender o poder dela. É muito incrível, E Josi. cada um reage de um jeito, porque cada um é único. Exato. Então, o que acontece muito, né? Tem inúmeros casos de pessoas que conseguiram se curar de doenças muito, muito sérias. E tem pessoas que passam 20 anos tomando ayahuasca e não conseguem mudar absolutamente nada. O que significa isso? A pessoa, ela pode enxergar o que precisa ser mudado, o que precisa ser curado. Existe um outro lado da medicina, que aí já faz parte do Jagube, que são as armalinas, enfim, algumas outras moléculas ali alcaloides que são antioxidantes. Então, a gente sabe que nessa existência nossa, a gente tem o flúor que colabora Sim, sim, bastante, sim. né? A gente tem muitas e muitas toxinas na Sim. alimentação, no ar, na água, Ultraprocessados, enfim, tudo. né? Os remédios, as Total. drogas, Inclusive, é por isso que eu falo, né? os químicos que você A falou assim, pessoa top, remédio pra dor. as pessoas acham que a ayahuasca é droga, não. Droga você Droga encontra na é o que toma na drogaria. farmácia. Na drogaria. Na Isso natureza aí. você não vai achar droga. Então, você imagina que todas essas toxinas, elas também, enquanto o DMT está indo para o seu fluxo É isso sanguíneo, aí. todas essas toxinas também estão sendo buscadas por esses alcaloides do cipó, do jagube. E aí é onde a pessoa fala, mas eu não quero vomitar, eu não quero passar mal. Não é passar mal. Imagina que É assim, limpar. imagina que a gente já entende que todas as manifestações físicas, principalmente quando a gente fala de patologias, enfermidades, elas começam no campo espiritual para se manifestarem aqui. Quando as curas são muito profundas, elas precisam ser manifestadas aqui para se limpar também, né? Então, assim, é de uma profundidade, Josi, que eu posso passar 10 dias explicando tudo que eu sei e não vai ser 1% do que é Não, mas já deu muita realmente a ayahuasca. clareza. Mas é muito lindo, assim, o trabalho é uma oportunidade que você tem de mergulhar para dentro de si, entende? E ela sempre respeita até onde você consegue ir. As pessoas falam, Jeff, mas eu tenho medo de não voltar. Não, existem restrições, né? Por exemplo, para Quais? pessoas com esquizofrenia, com alguns outros tipos de desajustes neurais e tudo mais. Então, assim, é feito quase que uma anamnese antes, né? Por isso que eu falo que tem diferença de cerimônias para cerimônias, Josi. Por quê? Você imagina pegar uma coisa poderosa como essa, simplesmente entregar para alguém e deixar que a pessoa se vire à noite. Não. Esse é o grande problema. Tem É que aí ter que as pessoas supervisão. surtam, é aí que as pessoas não entendem. Então, assim, na minha cerimônia, no formato que nós fazemos, que ele é de uma iniciação aqui em São Paulo com Rex Thomas, que é um grande irmão, um grande mestre, e lá no Peru também a gente segue as tradições Shipibo. Antes de começar a cerimônia,
Realmente a gente tem 3 horas e meia de preparação. Tem a alimentação, tem a conversa com cada um, existem os rituais, os 4 elementos. Tudo isso me proporciona momento onde eu consigo me conectar com cada um dos participantes. E aí a própria espiritualidade começa a trazer informação, além da anamnese, além das coisas que a pessoa fala, entende? Por quê? Uma pessoa com esquizofrenia, a gente entende que não pode tomar medicina. Só que tem gente que não tem isso diagnosticado. E aí? E aí? E aí a É nessa espiritualidade... anamnese. Então, mas se a pessoa não tem isso diagnosticado, como é que eu percebo? Porque pode ser um gene que está ali incubadinho, Sim. entende? E a medicina, ela pode sim ser muito prejudicial para essas pessoas. É nesse momento que a conexão espiritual, que o invisível, que o mágico Se começa a manifesta. acontecer. Porque durante essa preparação, por isso que eu falo, não é a pessoa chegar, sentar e tomar e se vira. Durante essa preparação, a pessoa vai me mostrar, o campo vai me mostrar. A conexão vai me mostrar que existe algo diferente com aquele ser. E na hora que eu vou servir a medicina, acredite, não é a minha mão que está servindo. Eu acredito. Não é a minha mão. Claro Assim, que não é. vai a quantidade correta para aquela pessoa. Sim. A gente tem equipe a noite inteira, que são os guardiões, os apoiadores. Então, assim, é para a pessoa chegar e a única coisa que ela precisa fazer é confiar e ser cuidada. Isso. Entende? Por que tá muito ruim às vezes com a ayahuasca, Jeff? Mas eu vi um vídeo do fulano que passou mal, do fulano que se matou, enfim. Tem lugares e lugares, entende? Se as pessoas não entendem como uma consciência que está ali para a libertação das pessoas e dão liberdade para as pessoas, por exemplo, tomar ayahuasca e ir para uma fogueira e para a beira de um lago. Que isso? Isso acontece às vezes, entende? Então, assim, tem uma série de protocolos físicos, organizacionais que precisam acontecer, mas principalmente entender que é uma cerimônia com a medicina ayahuasca. As pessoas que chegam até nós não são pessoas que simplesmente, eu tive uma curiosidade. Não, não. São pessoas que sentem um chamado. E quando sentem esse chamado, é porque estão preparadas. Sabe? É muito. Tudo tem seu tempo. Muito a espiritualidade conectado, é perfeita. Muito conectado. E as pessoas sentem o chamado porque elas estão em busca da sua verdadeira missão, né? De ter respostas. Muitos ainda não entenderam o que vieram fazer aqui, estão muito ainda na dúvida, né? E aí, quando a gente fala de missão, de propósito, eu até anotei aqui que leveza também é missão. Cobrança é culpa e derruba a sua frequência, te afastando ainda mais do seu propósito, que eu vi isso no seu perfil. Eu achei essa frase maravilhosa porque, veja, muitas vezes você tá sentindo o chamado e você tá com culpa de olhar para ele, porque você tem crenças limitantes. Então a gente tem que estar no agora, consciente do nosso inconsciente, dos nossos programas automáticos, de tudo que nós acreditamos como convicção absoluta, entender que o mapa não é o território, né? O meu mapa, o que eu tô vendo não é o território, eu olho e vejo uma coisa, o Jeff vê outra, porque ele tem o mapa dele. Então esse é um conhecimento, e aí você não tem que ter culpa, porque se você tem culpa, você derruba a frequência e tu fica na mesma. Exato. Aí você não descobre emissão e acaba entrando em sintonia com lugares que não são de confiança. Porque você está no desespero. Aí você vai no primeiro lugar que aparece porque você se conectou com esse lugar. E quando a gente fala de que tudo tem seu tempo, embora no campo não exista tempo, a gente quer dizer isso, né? O tempo de você entender o momento que você está despertando a consciência para tudo que você replica sem perceber que faz. Exatamente. Né? Tudo invisível. Tudo Isso. Invisível. É incrível. Gente. E olha assim, né? A gente fala, por exemplo, né, de culpa, de mágoa, de rancor. A gente precisa entender que tudo isso faz parte de uma faixa vibracional, né? E essa faixa vibracional, todas elas vão te levar ao medo. Quando você sente culpa, você sente medo de não ser perdoado. Quando você sente raiva, você sente medo de não conseguir se defender daquela pessoa ou se preparar para uma próxima batalha. Todas elas. Por quê? Se a gente pega os exemplos que nós temos, por exemplo, de nós mesmos humanos, quando tem animais enjaulados, por exemplo, quando tem animais de circo adestrados,
Na maioria das vezes, o medo é usado para que aquelas consciências se apaguem e passem a fazer o que eles querem. Isso. E se a gente começar a entender que todo esse medo que é implantado na nossa vida é justamente para isso. É pra isso. Tem aquele filme Monstros S.A., muito antigo, infantil, Ah, eu sei. que conta ali que os monstros vão lá no quarto das criancinhas arrancar os gritos dela e esses gritos abastecem o seu mundo. Sim. Eu proponho que as pessoas pensem um pouco nesse sentido. Será que esse medo, esse grito interno não está abastecendo uma frequência que não quer que você se liberte de alguma forma? Entende? Será que se você simplesmente entender que você, não tendo mais esses medos, que você começa realmente a ouvir essa voz de Deus no seu coração? Aí você vai começar a escutar. Aí o tampão sai. Aí vai, as É, coisas porque o medo, ele acontecem. está muito ligado à insegurança. Por isso que é muito importante a gente trabalhar a nossa autoconfiança. Né? Total. E está muito ligado à experiência física. Se o teu corpo não está seguro, você não chega no teu corpo espiritual. Ele não deixa, ele puxa. Por quê? Porque isso é fisiológico, é químico. O cérebro vai ativar uma área justamente ligada ao medo. E ele vai deixar o teu corpo inseguro. E aí, se eu tô insegura, eu não tenho fé, eu não acredito, eu não confio em mim e nem em algo maior para me ajudar. Olha que louco. Você sabe que outro dia caiu um código para mim? Eu até falei isso num vídeo pro YouTube. Eu estava estudando, né? Todos os dias eu estudo isso já há alguns anos, unindo ciência com espiritualidade, neurociência e tal, e eu cavando, costurando tudo que eu sei, misturando tudo, medicina chinesa e PNL. Jeff, olha o que veio para mim, olha o código que caiu. Aí eu vendo isso, ai, a dor, porque a dor deixa o corpo inseguro. Aí eu vou para várias linhas de raciocínio, né? As pessoas vivem com dor, limitação. Aí tudo volta pro corpo, experiência física. Sabe o que eu lembrei? Veio assim pra mim, juro. Por isso que Pedro fraquejou a fé naquela parte do mar. Eu até falei isso num vídeo. Olha que louco. Ele convivia com Jesus, ele via com os próprios olhos, no mesmo ambiente, o que Jesus fazia, ninguém contou pra ele. Ele viu Jesus até levantar o morto de 3 dias. Ressuscitou Lázaro, né? Tudo que que eu estudei na igreja, né? Outras coisas, né? Cego vê, então ele via. Pô, ele sabia, tava no ambiente, me diga com quem andas, né? Pô, ele tava ali. Aí na tempestade, o corpo viu que ia morrer. Meu, eu vou me afogar, vou morrer. Aí aparece Jesus. Aí ele fala, mestre, me faz andar nas águas que nem tu andou. Tu tem fé? Então vai. Quero ver então. Se tem fé, vem, pode vir. Aí ele... Olha que louco. Enquanto o corpo tinha apoio no barco, tava com medo, mas não tanto, porque ele tinha onde se apoiar. O corpo tava se sentindo seguro, ele tinha um apoio. É que nem quando a gente cai numa piscina e não dá o pé, para quem não sabe nadar, a pessoa entra em desespero, porque ativa essa área. Na hora que ele pisou, mesmo ele flutuando, porque ele tava com fé, na hora que o corpo dele não viu segurança, porque tava aquela tempestade, a fé dele em Jesus foi colocada à prova, porque o corpo ficou inseguro, ativou a amígdala, porque ele era um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Aí ele afundou. Aí o que Jesus falou? Homem de pouca fé, continua olhando para mim. Ou seja, independente do ambiente, você tem que continuar olhando para mim, né? Sim. Mas se teu corpo está inseguro por N motivos químicos e fisiológicos, dessas influências que a gente está falando de remédio, de dor, de tudo, ele vai puxar. A pessoa não consegue nem meditar, ela não fica. Porque exato. o corpo já virou o mestre, né? Ele se tornou Exato. o mestre. E tem a memória celular, né, Ju? Também. Eu falo para as pessoas, às vezes, principalmente em cerimônias, quando vai chegando naquele momento mais profundo, quando elas podem se deitar, tem uns colchões lá, mas quando vai chegando no momento profundo e a pessoa está sentada, ela vai caindo para frente. E assim é no nosso dia a dia também, né? Principalmente quem trabalha com computador e tudo mais, chega no final da tarde, você está escorado ali. Essa posição aqui, onde a gente fica aqui com o coronário conectado Sim. com o alto, ela traz uma memória celular de bem-estar, de força, de coragem e tudo A mais. postura alinhada. Quando você abaixa, você está trazendo a memória celular de derrota, de cansaço, de desistência, isso. né? Espiritualmente falando, na nossa nuca existe um portal que de alguma forma, quando a gente faz assim, para as mulheres nem tanto com cabelo comprido,
mas que de alguma forma, quando a energia vai baixando, parece que o cansaço vai aumentando. Porque é um portal realmente de energia. Alguns sacerdotes, o próprio Papa, muitos e muitos aí que você vê quando eles estão em momentos onde tem muita gente em volta, estão sempre cobertos, né, com as coisinhas. Então, assim, uma coisa muito simples, só que pode mudar o dia. Quando você pensa na postura do seu corpo, quando você está sentado, você está mais conectado com a presença divina. Gente, eu falo tanto isso. Eu falo que alinhamento vertebral e postural é alinhamento vibracional. Eu comecei a aprender isso, e olha que eu tenho formação em posturologia, osteopatia, mas eu comecei a aprender isso na medicina chinesa. Os 2 meridianos principais que correspondem a toda a energia yin que é distribuída, e o yang, que nada mais é do que o sistema nervoso simpático e parasimpático, percorre a coluna. Então, assim, o paciente não é normal eu ter uma coluna em S. Como é que eu vou ter um fluxo vital em harmonia, um campo energético em harmonia com uma coluna assim? Então, alinhamento postural, posturologia, RPG, não é só para estética. A tua mente, ela capta as informações e o teu campo de acordo com o teu posicionamento vertebral. Sensacional o que você trouxe aqui. Eu falo isso em muitos vídeos. A gente nem conversou sobre isso. Olha como isso é importante. Gente, e ninguém medita assim, é o que eu falo. Porque a primeira coisa que eles falam, alinha, senta, pé no chão, ancora. Aí quando o corpo tá seguro, aí flui. Aí você pode ir aí você vai para um tempo que não tem tempo, não tem identidade. Exato. Eu não sou Josiane, não tem tempo, aí eu acesso. Tinha uma pessoa, Josi, que eu atendi, e ela tava com muitos problemas, assim. E a primeira coisa que eu vi no atendimento é isso. Ela estava ancorada. E eu expliquei para ela. Ela falou, Jeff, uma senhora já. Manda para mim. não, olha só. Ela falou, Jeff, eu entendi o que você falou, só que eu não vou lembrar dessa postura. Eu falei, olha, o nome da pessoa. Você sabe que você tem essa conexão direta com a fonte criadora, com Deus. E é isso que você está buscando, não é? Ela falou, é. Falei, imagina agora que no topo da sua cabeça tem uma antena. Toda vez que você baixar a cabeça, você está se desconectando de Deus. A antena tá torta. Fazem uns 2 anos, até hoje ela me lembra disso. Ela fala, Jeff, a antena tá apontada para o alto. Eu falo que a coluna, ela é a antena e a pineal é a torre. Então a coluna, ela é a condutora energética para a gente chegar lá e acessar, né? Que é pelo coronário. Na medicina chinesa é o VG20. Eu tenho uma técnica que eu canalizei, um protocolo da minha ancestralidade que chama fluxo de luz 4D. É o alinhamento dos 4 corpos e ele começa pelo físico. E eu uso os chakras com os pontos mestres da medicina chinesa dentro desses chakras, junto com TFT e afirmações de reprogramação daquelas crenças que ficam enraizadas nesses chakras. Então, por exemplo, VC2, VC4, que é o chakra raiz, eu mereço sentir segurança profunda, eu estou segura, né? Plexo solar, eu liberto o que me prende, eu libero emoções reprimidas e aí eu desperto o meu poder e a gente vai subindo. Quando chega no VG20, que é do Yin Tang para o VG20, que aí a gente vai ter essa ativação da pineal e a conexão com o eu superior. Sabe que eu canalizei isso? Eu estudei tudo isso, mas eu não juntava tré com tré, como diz, tré com lé, como diz a Paula Cabral. E aí um dia veio para mim assim, olha, isso, você vai seguir isso. E eu comecei a aplicar isso nas palestras e tal. E eu comecei a aplicar em mim. E é impressionante. Por mais que eu esteja cansada, eu faço todos os dias esse protocolo em mim antes de meditar. A minha coluna não flexiona. É impressionante. É como se eu lembrasse o tempo todo por essa conexão que eu tenho que ficar assim. E na hora que você chega aqui, você não está mais sentindo o teu corpo. Sim. Você já está acessando mesmo. Se você estiver conectada no estado de presença... Aí as pessoas falam assim, ai doutora, mas vem um pensamento. Não, você não vai lutar contra ele. Você recebe amorosamente e volta no foco. Por isso que tem que ter o toque. Para trazer de volta. Para trazer a propriocepção, ativar os receptores e manter o sistema nervoso conectado com aquela região, porque senão tu vai vagar. Sim. Aí tu vai ficar com o boleto, o IPTU vai vencer amanhã. Na hora, primeiro convite que chega é esse. Não vai, aí você desconecta. Aí quando chegar aqui, não ativou. Não vai. É incrível, Josi. É incrível, né? Tudo que a gente está falando, como você falou, sem ter conversado, vai se casando. E a gente percebe como o conhecimento ancestral é precioso e está cada vez mais presente na nossa vida.
creio que de alguma forma a gente está conectando com tantas coisas ancestrais que a gente está começando a entender que isso é mais avançado do que qualquer tecnologia. Sim. Isso é uma tecnologia tão impossível da gente Olha, perceber hoje, porque todas essas coisas elas vão fazendo sentido, vão muito. né? Você sabe que eu conheci a medicina chinesa em 2009. E hoje a saúde integrativa, olha, estudando a saúde integrativa hoje, né? O que a medicina integrativa traz hoje, a espiritualidade, é o que eles já falavam quando eu comecei a entender em 2009. Olha como eles, ó. E é por isso que olha a vida deles. Qual que é o prognóstico de vida de um oriental? É igual de um É o ocidental? nunca mais, né? Nunca mais vão embora, né? Gente do céu, que Pois é, lindo, né? pois é. A gente está tendo a oportunidade agora de entender essas coisas. Por quê? Porque parece que tudo saturou. A verdade é que ninguém aguenta mais tomar remédio, ninguém aguenta mais ficar preso a noticiários, entende? E mesmo vivendo no automático, as pessoas elas já não têm mais prazer, elas já não veem mais significado, entende? Isso de alguma forma, Josi, é fruto de trabalhos como o seu, como o meu, como de milhares de pessoas que estão de alguma forma não só trazendo informação, mas elevando a vibração também. Sim. Porque é isso, né? A gente falou aquele exemplo da conexão de uma antena que recebe ali o sinal de rádio. De alguma forma, alguns sinais de baixa vibração, eles não estão chegando mais Não, tão tá. fortes. É, Entende? sim. E aí isso a galera da transição planetária vai entender como transição, a galera do apocalipse vai entender como apocalipse, enfim. Sim. Não importa a linguagem. Sim. A gente está nesse verdadeiro momento de mudança no planeta, É, sabe? Que é o que faz a gente perceber tudo isso, exatamente. né? É isso. E eu falei exatamente isso num vídeo que eu postei esses dias. Você não vai conectar porque a tua antena tá torta. E se a gente buscar o cuidado do corpo como condutor, né? Ele é a estrutura. A gente não constrói um templo pelo telhado. Eu falo que, eu dou o exemplo também do bambu chinês, tantos anos ali, só se fortalecendo. Para quê? Para depois de 5 anos ele subir em 6 semanas 25 metros, bater um vento, ele enverga, mas não quebra. Então a gente vai ter os nossos ventos espirituais, os nossos ventos materiais. Mas a gente tem que ter estrutura, né? Várias medicinas falam isso, que problemas emocionais nascem por falta de base. Então, quando a gente cuida do nosso corpo físico já com uma mentalidade oriental de prevenção, pô, vou alinhar a minha coluna, vou fazer RPG, vou meditar, eu vou me conectar comigo mesmo, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer exercício físico para mudar a química do meu cérebro. Tudo isso vai reverberar na frequência vibracional. Total. Então a gente vai começar a ter um mapa para chegar no destino. Eu sei o endereço, eu não estou perdida mais num labirinto, né? E a espiritualidade é tão perfeita que ela conecta profissionais que cada um traz um pouco. Você vê, me indicaram, olha o Jeff, não sei o que, eu começo a ver e vem, não combina nada, senta aqui, a gente... Olha, ela casa tudo, porque a gente está nessa frequência. Exato, Né? exato. E as pessoas têm que ter esse conhecimento que a gente traz aqui, que as pessoas que eu coloco aqui trazem, para que elas coloquem em prática e parem de depender que o terapeuta vai curar elas. Exatamente, exatamente. Isso é um ponto muito forte da minha jornada. Por quê, Josi? Existe muito engano, existe muita necessidade, muita carência das pessoas de ter um exemplo a ser seguido, de ter uma voz a ser honrada, né, e obedecida. E isso, na maioria das vezes, é um grande erro. Que é uma carência mesmo. Não importa o trabalho que eu faço, se é mentoria, se é atendimento, se é curso, eu sempre digo para as pessoas, eu não tenho nada a te ensinar. Tudo que eu posso fazer é te ajudar a lembrar. A lembrar, o que você isso. sabe, entende? E aí, com essa percepção, a gente vai entendendo que a missão da vez agora, para todos nós, é lembrar o que nós realmente somos. Nossa, você E aí falou a gente tudo. vai se curando de um monte de coisas que pareciam sem sentido. Medos que pareciam sufocar a gente a vida inteira, eles vão se dissolvendo. Bom, Porque quando a gente lembra disso, a gente lembra dessa programação que a gente está falando aqui, entende? É como se a gente estivesse realmente vivendo uma grande simulação. Só que agora chegou a que hora nem aquela série, Qual a Matrix. Exato, Eu assisti de novo, eu Aquilo é entendi um tudo agora. documentário, gente. Aquilo é um Cara, eu entendi documentário. tudo. E quando eu vi a primeira vez, eu tava na Matrix, eu achei que era ficção. Pois é, exatamente. É um documentário. Ai, meu Deus. Olha, não, é incrível. É bem isso que a gente vive. Só que a nossa percepção hoje, a nossa cognição, o nosso cérebro, ele não consegue entender boa parte do que explicaria isso. Só que o nosso corpo sente, o nosso coração sente. Entende? Então, se a gente acha esse caminho
que não necessariamente seja de entendimento dessas coisas tão complexas. Por que que eu trago leveza? Porque você precisa fazer com leveza. Com leveza. Precisa fazer com alegria. Se você torna a espiritualidade um estudo, Pesada. qualquer coisa, uma obrigação, acredite, Não aquilo funciona. não vai fazer o sentido. Entende? É o mesmo que ir para uma igreja todo domingo de manhã. Ficar rezando o terço, o rosário ali. Puta da vida que não quer. É o Ir mesmo pra do missa que... porque não quer ir pra missa. Pois é. Não adianta nada, por obrigação, achando que é uma maneira de ter o lugarzinho reservado lá. E ninguém, quando chegar lá, ninguém vai perguntar onde você ia. Só vai contar quem você era, o que você fazia. Até porque, Josi, eu acho que o principal objetivo da própria espiritualidade na nossa vida é fazer com que nós vivamos melhor aqui, Sim. como pessoas. Então, né? Como eu citei, algumas pessoas passam anos praticando algumas coisas, consagrando medicinas, lendo, estudando, e aí não consegue mudar a sua atitude com a sua esposa, com seu marido dentro de casa, com o garçom. Com o garçom. Sabe? Então, assim, se nada disso for aplicado realmente no dia a dia, nas cerimônias eu falo isso para as pessoas acordam no dia seguinte, assim, maravilhadas, é a coisa mais linda, assim. Aí o que eu falo para as pessoas, gente, o verdadeiro trabalho vai começar a partir de agora. É na volta para casa, entende? E isso dá a percepção de que nós podemos nos curar de verdade. Só vai depender da gente, entende? Já tira isso que a gente falou de achar um lugar, uma medicina que seja, uma técnica específica, um guru que seja, entende? Mas só precisa lembrar. Lembrou, a gente acha o caminho para se curar. E é transformador. E depois que você lembra... Vai ficando mágico, a vida vai ficando divertida, né? Você vezes, libera o fluxo. Às vezes a gente pensa assim, como podem ter pessoas tão otimistas e outras tão pessimistas? As pessoas, elas vão trazendo para si essas frequências e vão acreditando que são elas de verdade, entende? Acreditando que aquilo vai formando o que a gente chama de personalidade, mas não. Ninguém nasce ruim. Elas tomam como uma identidade. Exato, exato. E a própria jornada vai fazendo com que as pessoas até se orgulhem daquelas coisas. Tem pessoa que se orgulha de ser casca de ferida. Isso aí. Tem pessoa que se orgulha, olha, ninguém me passa para trás, sabe? Comigo é olho por olho. Não engulo sapo, não tenho papas na língua. E às vezes isso é o que está impedindo a pessoa dela se libertar de verdade. Entende? Ela fica presa nesse padrão, nessa vibração, principalmente. Exato. Eu acho que a jornada de cura da gente é infinita, não vai ter jeito. Até o último segundo da minha vida eu estarei me curando de algo, não tenha dúvida. Mas é como realmente uma cebola, onde as camadas vão sendo retiradas. E quanto mais você vai conseguindo retirar essas camadas, mais você vai se aproximando desse centro, desse núcleo. E esse núcleo, para mim, primeiro, agora é a hora, é o momento presente. E nesse momento presente você se conecta com a essência. Porque, Josi, eu falo muito isso. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, mais de 90% dos seus problemas, das suas dores hoje estarão relacionadas ou ao passado ou ao futuro. Sim. Mesmo que seja um segundo adiante. Se você viver no presente, você não tem. Atrás. Gente, é transformador, é leve. Exato. Você ativa o fluxo e vai exigir mudanças, porque só que eu tenho que saber o que eu preciso mudar, eu tenho que ter autoconhecimento, tenho que ter todo um mapa, né, um caminho, um endereço para chegar onde eu quero, estar consciente, agora é a hora, momento presente, e com espiritualidade fica muito mais fácil. Total. Porque se você não colocar a espiritualidade em prática na tua vida, vai ser muito mais difícil. Porque você vai enfraquecer a tua fé, e a fé muda a química do teu cérebro, isso é ciência. E a fé você acredita primeiro. Se você acreditar primeiro, que é o sentir, você vê. Exato. Não tenha dúvida. Você vai andar sobre as águas. Total, eu falei agora. Tô muito bíblica. Meus anos de católica valeu muito a pena. Mas vale. Tem muito ensinamento. Não, é sério, foram 30 anos da minha vida. Tem muito ensinamento. Ai, gente, eu preciso dar lembrança dele, que eu não peguei. Ai, Jeff, olha, que papo profundo. Eu amei. Eu quero te agradecer muito, muito, muito. Primeiro, a espiritualidade, é o universo que colocou você aqui, né, que me trouxe. E foi assim extraordinário. Você trouxe muita clareza. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Me ajudou muito. E aqui é uma lembrança, porque, como eu te falei, né, 2 anos de podcast. E
ciclo novo, estúdio novo. Lindo. É uma lindo, nova lindo. estreia. E aí, olha só, eu tive a ideia, né, de colocar nessa lembrança uma frase, que foi até essa que eu mandei fazer aqui, tudo para poder manter os meus convidados em conexão com o agora, com o momento presente, unindo ciência com espiritualidade, que agora é a hora de elevar a frequência. Para quando você estiver tomando um café ou chá, você lê e fala, nossa, agora é a hora, estado presente. Eu estava no futuro, estava no passado, e de elevar a frequência. Aí já vai para o lado, né, da saúde mental, da espiritualidade. Então tá essa frase aqui. Gratidão. Agora É a hora. Ir para sua casa, para o teu lar. E lindo, você Josi. Lembrar da gente. E vai ter uma próxima. Eu quero você de novo aqui. Uma honra. Para a gente conversar mais um pouquinho. Aqui tá a caixinha. E a sacolinha. Ai, que lindo. Então, eu fiz com muito carinho. Maravilhosa. Recebi essa intuição do meu eu superior. E olha que legal, a gente falando aqui que tudo que a gente precisa se lembrar, eu vou me lembrar todas as manhãs. Viu? Que é a hora de levar a que frequência. bênção. Vou mesmo. Porque a gente tem que ser intencional, né? E para isso a gente tem que estar consciente. Exato. Que é o agora. Exato. Se a gente não tiver consciente, a gente vai viajar. A mente viaja lindo. Vai. São as distrações e os convites. E assim, e quando você lê uma frase dessa, você aprecia o café, né? Você vivencia aquela refeição, que é um momento tão sagrado, a gente está nutrindo nosso templo, o templo, a morada da minha consciência, né? E quantas vezes a gente se pega fazendo uma refeição, respondendo alguém, olhando no relógio? Acontece. Até a gente que está nessa jornada, quantas vezes eu preciso... Às vezes eu estou tomando café, alguém me chama que eu tenho que resolver agora. Não. A mesa é mesa. Né? Isso é treino. O cérebro ele é treinável. Aí tive essa ideia, então eu quero te agradecer mais uma vez. Maravilha, eu que agradeço. Obrigada, verdade. Meu querido, até a próxima. Pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. Eu estou realmente feliz, porque foi uma conexão de dois caminhos totalmente distintos que levam ao mesmo lugar. Que se entrelaçaram. A espiritualidade é isso. É isso. Né? Obrigada, viu? Ficou muito feliz. Gente, muito obrigada. Eu sempre fecho os episódios agradecendo a tua audiência. É uma honra ter a tua atenção e pedindo o teu like, o teu comentário e o teu compartilhamento, tá? Porque esse conteúdo precisa ser levado para outras pessoas. Então eu quero agradecer mais uma vez. Gratidão e até o nosso próximo episódio.